Olá, me chamo Maria Eduarda e hoje vou explorar como a teoria dos grafos pode ser representada e analisada usando matrizes. A teoria dos grafos é um campo fundamental da matemática e ciência da computação, e as matrizes são ferramentas para manipular e analisar grafos de forma eficiente. Os grafos são usados para representar muitas estruturas em várias áreas, como redes de computadores, sistemas de transporte e até mesmo interações biológicas. Ao entender como representá-los com matrizes, podemos aplicar técnicas algébricas para resolver problemas complexos de forma mais eficiente. Você já imaginou como tudo está interconectado? Desde as amizades nas redes sociais até as rotas de um avião. As relações entre diferentes elementos podem ser representadas por meio de grafos. Neste vídeo, vou desvendar o fascinante mundo da teoria dos grafos e descobrir como essa área da matemática está transformando a forma como entendemos e interagimos com o mundo. Bom, mas o que é um grafo? Um grafo é composto por dois elementos principais, vértices e arestas, as quais conectam esses vértices. Um grafo é como um mapa de conexões. Imagine cada pessoa em uma rede social como um ponto e as amizades como linhas conectando esses pontos. Esses pontos são chamados de vértices e as linhas são as arestas. Um grafo é a estrutura matemática que representa estas relações. Bom, agora falando um pouco sobre tipos de grafos. Existem diversos tipos. Um grafo direcionado é como uma rua de mão única, onde a relação vai apenas em uma direção. Já um grafo não direcionado é como uma amizade, onde a relação é mútua. E um grafo ponderado é o qual atribui um valor às arestas, como a distância entre duas cidades. Em grafos dirigidos, a aresta possui direção. Por exemplo, se temos a aresta 1 até 2, isso significa que existe uma direção da aresta do vértice 1 para o vértice 2, mas não ao contrário, como citei no exemplo anterior. Bom, agora vou falar um pouco sobre matriz de adjacência, aqui representado. Matriz de adjacência é a maneira mais comum de representar um grafo pelo diagrama de pontos e linhas, compostos por vértices e arestas. Porém, é mais fácil representar um grafo por uma matriz. Na teoria dos grafos, toda matriz quadrada é formada pelos algarismos 0 e 1 e recebe o nome de matriz de adjacência. O algarismo 1 representa a existência de uma aresta interligando dois vértices e o algarismo 0 a inexistência de uma aresta interligando dois vértices. Para construir um grafo através de uma matriz, é muito importante lembrar que o número de vértices do grafo é sempre representado pelo número de linhas e colunas que obtiver a matriz. Ou seja, no grafo representado, ele possui 4 vértices, ou seja, 4 linhas e 4 colunas da matriz. Dando um exemplo na vida cotidiana, vamos construir uma matriz de adjacência para representar uma rede social com 4 amigos: Alice, Carol, Davi e Pedro. Se Alice e Pedro são amigos, colocamos 1 na posição correspondente da matriz. Caso contrário, colocamos 0. A matriz de adjacência, então, é uma forma muito eficiente de representar os grafos. Agora eu vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens da matriz de adjacência.
A principal vantagem da matriz de adjacência é que ela permite verificar rapidamente se existe uma conexão entre os dois vértices. Porém, no entanto, para gráficos esparsos, a lista de adjacência pode ser mais eficiente em termos de memória. Falando um pouco sobre algoritmos em grafos. Imagine que você está em uma cidade e quer encontrar todos os seus amigos. A busca em largura é como fazer uma busca em círculos concêntricos, encontrando primeiro os amigos mais próximos. Já a busca em profundidade é como explorar um caminho até o fim, antes de voltar, e explorar outro. Isso se diz respeito à busca em largura e profundidade dos algoritmos em grafos. Falando um pouco sobre algoritmo de Dijkstra. Se você quiser encontrar a rota mais curta entre duas cidades, este algoritmo é a ferramenta ideal, pois ele funciona atribuindo peso às arestas e encontrando o caminho de menor peso total. Falando sobre árvore geradora mínima. Dando um exemplo também no cotidiano, imagine que você precisa construir uma rede de comunicação entre várias cidades. O algoritmo de Prim pode te ajudar a encontrar a solução mais econômica. Agora eu vou falar um pouco sobre as aplicações da teoria dos grafos. As redes sociais são um exemplo clássico de grafos. A teoria dos grafos nos permite analisar a estrutura dessas redes, identificar comunidades e influenciar a propagação de informações. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre aplicações práticas da teoria dos grafos. O primeiro exemplo seria nas redes de computadores. As matrizes de adjacência são usadas em redes de computadores para representar a conectividade entre dispositivos. A análise das matrizes pode nos ajudar a identificar falhas na rede ou otimizar a comunicação entre dispositivos. Por exemplo, em uma rede de computadores, a matriz de adjacência pode ser usada para modelar a conectividade entre diferentes seguidores. A partir daí, algoritmos de caminho mínimo podem ser aplicados para otimizar o tráfego de dados. Outro exemplo seria para redes de transporte. Em sistemas de redes de transporte, como rotas de ônibus ou metrôs, as matrizes ajudam bastante a modelar as conexões entre diferentes pontos e calcular as rotas mais eficientes. Ao representar as paradas e as conexões entre elas com um grafo, podemos usar matrizes para calcular o caminho mais rápido ou mais curto. Por exemplo, em uma rede de transporte público, a matriz de adjacência pode representar as rotas de ônibus e, ao aplicar as potências das matrizes, podemos encontrar rotas indiretas e avaliar o tempo de viagem entre diferentes pontos. Outro exemplo seria a biologia e genética. Na biologia, os grafos podem representar redes de interação entre proteínas ou genes, e as matrizes são usadas para analisar a força dessas interações e encontrar padrões. Isso tem aplicações em estudos genéticos, onde é possível analisar como diferentes genes interagem para influenciar características específicas. Por exemplo, em redes de genes, onde diferentes genes estão interligados, matrizes de adjacência ajudam a entender como mudanças em um gene podem afetar outros, o que é crucial para a pesquisa de doenças genéticas. Em redes sociais, as matrizes de adjacência são usadas para modelar a interação entre usuários. A análise das conexões pode revelar influenciadores, padrões de comportamento ou até mesmo prever o comportamento de novos usuários. E por último, irei falar um pouco sobre tópicos mais avançados,
como o isomorfismo de grafos. Dois grafos são isomorfos se eles têm a mesma estrutura, mesmo que os vértices e as arestas tenham nomes diferentes. Por exemplo, imagine dois quebra-cabeças. Eles podem ter peças de formas diferentes, mas se encaixam da mesma maneira. Outro tópico é a coloração de grafos. Ela consiste em atribuir cores aos vértices de um grafo de forma que vértices adjacentes tenham cores diferentes. Isso tem aplicações em problemas de alocação de recursos e programação de tarefas. Bom, então, neste vídeo, vimos como a teoria dos grafos pode ser representada por matrizes, como a matriz de adjacência. Também exploramos como podemos usar operações com matrizes para calcular caminhos entre vértices e analisar as propriedades dos grafos. As matrizes são uma ferramenta poderosa que torna a teoria dos grafos mais acessível, especialmente em áreas como rede de computadores, biologia e entre outros, como citados anteriormente. Eu espero que este vídeo tenha ajudado a entender como a teoria dos grafos pode ser aplicada. Agradeço pela atenção.